Apuração Minas, transmitido ao vivo de Além Paraíba, o segundo campeonato estadual de fanfarras e bandas. E nesse momento a Filarmônica de Visconde do Rio Branco está em julgamento. E aqui é o lugar que incentiva, que é a segunda família. O segundo par de roupa que a gente tem é o uniforme. Eu adoro a Filarmônica, gosto da Filarmônica, quero me dedicar cada vez mais, entendeu? Cada vez mais me dedicar. É isso que eu falo. Eu tenho muito orgulho de ter um amigo dentro da Filarmônica. Aqui nós somos uma família. Entendeu? Nós construímos uma família. Cada músico é o irmão que eu tenho. Por isso nós chamamos irmão de lira. Tem alguns integrantes da minha idade que eu brinco bastante com eles aqui. Aí, por exemplo, o meu professor, que dá aula para mim, ele mora perto da minha casa, eu sou muito amigo dele, ele é muito brincalhão. O Antônio mesmo é muito brincalhão. Eu interajo como amigo mesmo. Eu acredito que essa harmonia, esse convívio bem saudável é pelo fato de que aqui nós não somos apenas membros da Filarmônica, apenas músicos, mas a gente olha para cá como se fosse uma segunda família, que a gente tem essa liberdade de brincar, de estar conversando. Então eu acredito que essa harmonia seja por isso. Eu troco a minha vida pela Filarmônica Rio Branco, tá? Os colegas músicos, todos maravilhosos, né? A gente tem uma harmonia muito grande aqui dentro. A gente tem aqui um carinho muito especial pelo nosso regente, né? Nosso maestro Antônio Ernesto, que é uma pessoa maravilhosa. E a gente cuida, né? Com carinho, com zelo, para que nada venha acontecer de errado na nossa trajetória. Eu ingressei na banda em 75, a convite de um amigo meu lá do conservatório, o Baeço. A gente morava no hotel e ele me convidou para vir. Que tinha um negócio numa banda aqui, que viajava, e ele me chamou. Eu disse, vamos lá para ver eu, meu irmão. Nós viemos aqui para ver como é que é. E esses anos a gente foi ficando, né? 75, 76, porque a banda foi formada com alguns músicos. O Felício foi professor do conservatório, né? O Maestro Djalma foi professor na Escola de Música do Rio. Marcelo Bessa Couto também foi um professor de clarineta do conservatório, se eu também não estou enganado. Alguns professores do conservatório que formaram a banda, e eram os músicos que tinha na época, né? Tá com uma foto pregada ali, foi um dos primeiros maestros fundador da Filarmônica, maestro Djalma Rodrigues, que é tio desse professor que formou a banda 3 de Maio. Assim, com a morte do maestro Djalma, o Peron foi, como, ironicamente, como aconteceu comigo, aconteceu com ele também. Passou na mão de um, na mão de outro, até cair na mão dele. Aí ele tomou a frente da banda e começou a conduzir a banda da forma dele. Ele muito organizado. E deu certo, né? Porque depois disso vieram os campeonatos, o Peron até 99, ele estava à frente da banda. E a banda é uma banda que ela tem um respeito pela qualidade musical, pela disciplina, muito sentido. Então, assim, quando eu falo da banda, é difícil você desvincular o Peron dela, da história dela, entendeu?
O Peron foi a peça fundamental. Ele foi a pedra fundamental também, porque ele era muito detalhista demais. Uma nota que o músico desse errado, ele falou, você errou aí, não foi essa nota que está aí não. E com o músico que estava aprendendo música, ou ele aprendia ou ele não aprendia. Ou ele era ou ele não era. Às vezes chegava a música aqui, começava a aprender música, ele via que não ia dar, e falava, meu filho, ó, não dá para você não. Isso aqui não dá para você não, isso é muito difícil. E você não está aprendendo. Então é o seguinte, o conselho que eu te dou, eu posso ser seu pai. Eu não tenho filho, mas posso ser seu pai. Vai ali na Casa Moreira, que antigamente era a Casa Moreira que vendia essas coisas, compra uma enxada para você, um facão, vai cortar cana para a usina, encapinar cana, porque lá você vai dar certo, aqui na banda não dá não. E a pessoa podia ir, ou voltava no outro dia, não, seu Peron, eu vou aprender, mas aí aprendia mesmo. O Peron faleceu num mês de, se eu não me engano, dia 15 de agosto, num sábado. E no domingo a gente estava aqui reunido para poder ver que rumo que a banda ia tomar. Nesse momento aí o Jorge, como ele estava na ata, né, nos estatutos, ele automaticamente assumiu a regência da banda. Ficou um período, houve, né, um desconforto dele, tá, por causa de trabalho, né, vamos dizer assim, né. Aí ele deixou para o Canarim, que também, por sua vez, aí acabou caindo no meu colo, que eu era o diretor da escola. E eu estou esperando alguém vir ocupar meu lugar. Até então eu venho seguindo essa jornada aí. Não pode ser qualquer um também, não, que eu não aceito, não. Como começou, plano do Peron, às vezes o dinheiro foi feito com outra coisa, foi feito com o dinheiro dele. A banda não tinha renda. Naquela época não tinha igual tem hoje, o Estado às vezes ajuda, a prefeitura ajuda, naquela época tinha isso não. Estive presente na construção da sede, embaixo, era aqui o pavimento de baixo, né? Aqui passava um rio, esse rio que passa, não sei se vocês viram que tem um rio que passa na frente ali, esse rio passava aqui de baixo. A gente vinha estudar música, mas sentava aqui de baixo para pescar, tá? Dava cada cará desse tamanho assim, ó, aqui de baixo aqui. Então a gente pescava, tanto é que nós temos aqui ainda, no leito antigo do rio, nós temos aqui um salão subterrâneo, que foi feito para estudar música, dentro do leito do rio. Aí acompanhei a construção da primeira fase, agora essa parte aqui que nós estamos, eu acompanhei, era diária, todos os dias eu tinha marcar ponto aqui. Sim, inclusive a gente, no caso eu, né, tinha um músico aqui que era o pedreiro dos bons, né, chamava João Beccari, chama ainda, né, João Beccari. Através dele, né, e o Peron, pedindo para a gente vir, né, que ele era pedreiro. E a gente, depois do horário do serviço, que eu trabalhava em autoelétrica, né, e a gente vinha aqui sempre depois das 6, ficava até meia-noite e pouca, para pôr esse piso hoje aí, entendeu? A gente, né, por um incentivo, a gente recebia, mas a gente vinha com o maior prazer, com o maior orgulho, né, que é uma casa nossa, fundação nossa, pelo qual nós dedicamos, né. Aí vieram os campeonatos de banda, né? Veio o 75 campeonatos de banda. Nesse primeiro eu não fui, eu era só o aluno. Em 76 eu já comecei a participar, né? Tem uma foto aqui que ilustra isso aí em 76, 77, 78. É um programa de apoio a bandas que a Funarte desenvolveu nesse período e esse projeto funciona até hoje. Então seria distribuição de instrumentos, promoção de eventos em que as bandas participassem. E a nossa banda, como uma banda muito jovem e de muita criança, então ela sempre causou um impacto, mas não era só o impacto visual, era também o impacto da banda ser uma banda de crianças, mas que tinha qualidade musical. Então a gente tocava, a gente era colocado à prova. E para a gente era uma coisa muito normal, porque a gente estava muito bem preparado para isso, para essa época, né? Tem algumas fotos que ilustram aí o prefeito dando uma premiação para a banda, né? Algumas fotos sobre esses campeonatos na Globo, que a Globo
filmou e promoveu, ajudou a promover esses campeonatos. Isso para a banda foi muito bom porque ela teve que regularizar a documentação. Isso foi de 68 até 75 que entrou esse projeto da Funarte. E a banda, a gente conseguiu, num primeiro campeonato, ficar em 4º lugar no Brasil e num segundo ficar em 3º das bandas nacionais. Aí Bahia, as bandas do Nordeste, do Rio Grande do Sul, todas, né, do Centro-Oeste, todas participaram. A gente tem uma história também dos campeonatos de Minas, dentro de Minas do Estado, né, porque escolhia-se o primeiro do Estado para representar o Estado. Então, esses todos a gente sempre foi bem, porque a gente ensaiava muito, estudava muito mesmo, a gente era fera. Hoje o contexto histórico é outro, a dificuldade é outra, mas a gente continua procurando manter esse período. E isso a gente foi até mais ou menos, até início de 90, nós chegamos a apresentar mais ou menos, contabilizando aí uns 400 apresentações em cidades diferentes, são umas 400 cidades assim, diferentes, entendeu? Dessa sequência de campeonatos, em 82 nós fomos para Poços de Caldas fazer, né, o segundo campeonato interestadual de banda, que nós, novamente, a gente foi lá e conseguimos tirar um primeiro lugar lá, que aí fechou esse ciclo desses festivais do Mobral e da Funarte, né? Eu estive presente em todos os festivais, participei de todas as viagens da Filarmônica. O primeiro festival de música aconteceu em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado da Cultura, lá no auditório da Sesc, em Belo Horizonte, onde a Filarmônica, nós ensaiamos aqui o mês inteiro e o Maestro Peron falava com a gente assim, nós estamos indo lá para competir, não para ganhar, porque a nossa banda não tem condição de ganhar no meio de tantas bandas maravilhosas que tem dentro do estado de Minas Gerais. A princípio era nível estadual, só banda do estado de Minas. Nós fomos, na data marcada, participar e ficamos em primeiro lugar dentre várias bandas que lá estavam. Aqui para nós foi o auge do sucesso, né? O prefeito, na época, ele ligou para cá, intimou via telefone, na época era muito difícil o telefone também, todos os motoristas de táxis, todos os motoristas da cidade, colocou na rádio que todos fossem para o asfalto, para a rodovia, esperar a chegada da banda. Dali, nós já fomos para o polo em Poços de Caldas, que não é nem estadual, nem municipal, mas um polo regional, em Poços de Caldas. E a banda foi muito aclamada lá. Lá não teve classificação, não. Fazia parte de depois a gente fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Nós fomos para o Rio de Janeiro depois, dando sequência, né, a esse campeonato. E lá no Rio de Janeiro nós ganhamos, na época, acho que foi a 3ª banda. Então ganhamos de Araras, né? Araras, eu não lembro as outras bandas, mas só banda boa, a verdade é essa, só banda boa. E nós ficamos em 3º lugar. Depois dali tinha o polo de Brasília. A gente ia para Brasília. Aí a banda lá foi aclamada, a 4ª banda do Brasil. Também para nós foi uma coisa maravilhosa, né? Dali nós fomos convidados para participar do programa Concertos para a Juventude, da Rede Globo de televisão. A gente ia toda quarta-feira gravar durante um mês. O programa saía no domingo. A entrega dos prêmios às 4 melhores bandas do Brasil foi feita hoje aqui no Ginásio de Esportes de Brasília. O concurso que escolheu as melhores bandas do país foi promovido pela Funarte e apresentado pela Rede Globo no programa Concertos para a Juventude. O 4º lugar ficou com a banda Filarmônica Visconde do Rio Branco, de Minas Gerais. A Filarmônica Visconde do Rio Branco recebeu seu prêmio das mãos do diretor-presidente das organizações... Hoje, olhando, né, mais distante, a gente vê que pode... porque o ginásio estava lotado. A Rede Globo fez a transmissão, saiu no Jornal Nacional. Então, quer dizer, TV Globo, né? No Brasil inteiro. Eles vieram filmar a cidade na época, né? O diretor da Globo veio aqui, fez entrevista com o Peron aqui, fez entrevista na cidade. E todo mundo, o pessoal, até hoje não tem isso, né? O cara vem lá do Rio, a primeira coisa, eles ficam doidos para passar uma charrete, eles vêm filmando a charrete passando, né?
para dar aquela impressão bucólica, né, de roça da cidade. Aí filmaram as charretes, uns carroças passando, as charretes passando, fizeram uma filmagem aérea. E assim, eu acredito que houve ganho popular do governo com isso aí. Mas para a gente, pouca influência teve. Nós fomos lá para Brasília, né? Chegamos lá, ficamos 1 ou 2 dias lá, fomos de avião, voltamos. Quer dizer, para a gente foi um marco, né? Foi um marco na história da banda a gente fazer essa viagem. Então, até hoje, aquelas pessoas que foram, a gente ainda comenta ainda o que aconteceu, como é que foi a viagem. Então, assim, nós tivemos agora recente, 2000 e pouco, se não me engano, 2020, 18, uma coisa assim, tivemos um campeonato de bandas e fanfarras. Aí, quando foi fazer uma inscrição, o cara não queria aceitar a nossa filarmônica, ele não aceitava o nome filarmônica, ele achava que filarmônica se tratava de uma orquestra, né? Desconhecimento. Aí, assim, muitas vezes fala assim, banda filarmônica. Não é banda filarmônica, é filarmônica. Ou é banda Rio Branco, ou banda Visconde Rio Branco, ou filarmônica Visconde Rio Branco, né? Sociedade Musical Visconde Rio Branco. Essas coisas são muito importantes para a banda, porque elas fazem um marco, né? Um marco temporal daquele tempo ali, na banda ali, até ali e depois daquilo ali, né? Tanto é que, por exemplo, depois que o maestro Peron morreu, que o presidente assumiu, ele teve uma visão assim, de todo ano ele programar uma viagem para a banda. Então nós fomos algumas vezes para Belo Horizonte, tocar em um congresso antidrogas lá, e depois ele mudou para Búzios, aí ele passou a levar a banda para Búzios, a gente ficar 1, 2 dias lá em Búzios, né, hospedado em alguma pousada lá. Então isso sempre tem um apelo, né? Sempre tem um apelo. Tem muitas lembranças boas, né, dos amigos, né? E eu tenho muita alegria também por ter ido no Rio de Janeiro. Nunca fui, procissão de Nossa Senhora de Copacabana, onde lá um barco, redes, tá? Com a Santa. É uma viagem ótima, a gente viajava, é uma maravilha mesmo. Eu tenho muitas lembranças boas. Teve várias viagens, a Filarmônica me proporcionou conhecer vários lugares. Todas as viagens eu estive. Assim, foi uma coisa muito bacana, porque muitas crianças não conheciam, não sabiam o que era praia, né? Só tinha visto pela televisão. E a Filarmônica proporcionou isso pra gente, né? De conhecer lugares onde artistas estrangeiros, né? Frequentam. Então, assim, foi muito bacana. Já fui em encontro de banda de Rio Pomba, já teve até um aqui em Visconde Rio Branco, já teve um em Tabuleiro, um em Rosário da Limeira. É legal viajar lá porque você se sente mais livre, é muito legal. Desde quando eu entrei aqui, né, quando só tinha eu, por exemplo, viajando e tudo mais, sempre me respeitaram, sempre me deram liberdade para me sentir à vontade. Então, acho que isso fez muita diferença, porque mesmo eu entrei, eu tinha uns 15 anos, tem aquela questão de se sentir um pouco constrangida, mas sempre me deram esse acolhimento, essa liberdade. A mulher, ela poderia aprender, ela vinha, aprendia, mas não podia estar desfilando. Quem me disse isso foi até uma musicista que toca aqui hoje com a gente, que ela, quando era pequena, ela vinha, aprendia, mas ela até então não podia desfilar. Mas a gente vê que é um pouco do contexto da época também, né? A mulher era restringida de muitas coisas, mas com o tempo a participação foi mais liberada. Lá para 2015, 2016, eu acho que já tinha participação, ou talvez até bem antes, não me recordo. Mas eu vejo essa questão de ter poucas mulheres, talvez pelo um certo desinteresse um pouco pela arte, ou achar que não é um lugar para elas, sendo que a música ela é aberta a todos, né?
Ziraldo, ele sempre veio a Rio Branco, ele é muito amigo do Kleber Lima, desde de décadas. Então, inclusive, o Kleber tem um desenho do Kleber feito por ele. E eles tiveram a fazer uma festa no interior de um padre, né, de uma professora, e né, esse conflito, né, quem viu o filme sabe que é um conflito de época, né, a professora muito de vanguarda e o padre querendo segurar a escola, e ele teve a ideia de colocar uma banda. Então o Kleber, acho que ele era, se eu não me engano, ele era secretário de Cultura na época, ele sugeriu que a banda fosse, e o Ziraldo já conhecia a banda, que nós tocamos no lançamento do livro do Menino Maluquinho, lá em Belo Horizonte, um evento que ele fez lá, que nós participamos desse evento. E ele já conhecia a banda, então sabia da qualidade. Assim, só que nós chegamos lá, o nosso uniforme de 1960 era muito avançado. Aí nós tivemos que usar um uniforme diferente. Brinco com alguns amigos meus que, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu falo, meu filho, eu tô na Netflix, cara. Então, assim, é uma coisa bem bacana, né? Conhecer artistas, né, famosos como Paulo Oliveira, Chico Anísio, né, que é um ícone, assim, da televisão. Durante a pandemia é um momento muito duro, mas aí que eu tenho uma roseira ali meio desfolhada ali, que eu pego ela como referência, porque se eu não viesse aqui periodicamente, ela tinha morrido de sede, né? Então isso aí, a mesma coisa a banda. Se eu não venho aqui, se eu não mantenho limpo, se eu não mantenho aberto, mesmo sem ninguém, assim, aquela coisa, né, cidade fantasma, né? Você não vem aqui, não mantém aberto, né, não entra em contato. A gente teve um problema sério com um projeto que a gente teve de aquisição de instrumentos, porque as empresas quebraram, aí não conseguiram pagar. A gente já havia pago o instrumento, não conseguiu rever instrumentos, a gente teve que renegociar algumas coisas, né? E até a gente voltar, né, com ensaios já com medo ainda, e até a gente fazer uma live em 2021, uma coisa assim, né? Então, assim, foi um período muito duro. Eu acredito que muitas bandas deixaram de existir por conta disso, né? E eu posso dizer que a gente não deixou de existir porque eu estava aqui todo dia, e às vezes não é você estar todo dia, você estar à disposição é que faz a diferença, né? A disponibilidade que você tem é que faz a diferença nisso aí. No início, né, quando foi paralisado tudo, a gente chegou a ficar pouco tempo fechado, mas aí cada um tinha um certo horário para estar vindo, mas o que a gente não queria era que deixasse de ter, né, porque senão os jovens que estavam iniciando poderiam desanimar, ou até mesmo os mais velhos de deixarem de vir, mas para mim foi algo um pouco edificante, porque eu tinha mais tempo para estar vindo, para estar aprendendo, ia passar um tempo maior de qualidade. A live, ela, como, né, vários artistas, cantores estavam fazendo, a gente resolveu aderir a isso, mas para mostrar para as pessoas que a Filarmônica, mesmo nesses momentos de dificuldade, ainda estava ali, viva, querendo ou não, e trazendo, né, a música, todo o trabalho que mesmo na pandemia foi feito, para as pessoas poderem admirar e ver que a Filarmônica ainda estava ali mesmo nesse momento de tristeza, de crise para o mundo todo. Foi uma forma também porque aqui, além de formar músicos, eles ajudam bastante os jovens a se transformarem
em homens e mulheres de verdade. Eu falo que aqui eu não aprendo apenas música, mas eu também aprendo valores que eu carrego para a vida. Então, é uma forma de tirar a gente de possíveis outras distrações ruins. Então, o Antônio me convidou para estar aqui auxiliando ele. Então, eu ajudava com as crianças que estavam chegando, ensinando coisas mais básicas da música, até porque eu não tenho muito conhecimento. Mas o pouco que eu tinha, eu ajudava no caderninho ainda, passando pequenas, né, lições. E ajudava na limpeza, na organização. Falaria que a banda Lugar de música que é bem legal porque a música traz paz, aí tem os encontros de banda que dá para se divertir bastante, tem vários alunos legais que brincam bastante com a gente. Aí até as coroações dá para ganhar dinheiro. Aí é isso, dá para aproveitar bastante. Eu quero dedicar a minha filarmônica o máximo que eu puder. Até Deus fala comigo, já chega. A banda hoje, todas as bandas, na sua grande maioria, elas vivem das festas religiosas, né, e as festas populares, como carnaval, né, e apresentações cívicas, e a gente mantém essa característica dessa questão do uniforme, da lapela, de gravata, elas procuram imitar um pouco as bandas militares, né, elas procuravam imitar. O coração de todas as bandas, todas, né, nossa, de todas as bandas é a escola. A banda ela só funciona por causa da escola. A escola que me formou, a escola que formou aquele mais velho ali, entendeu? Ela que formou o mais novo, é ela. O que dá sequência à banda é a escola. Todos os projetos que a gente faz para a banda, a gente não faz para a banda, a gente faz para a escola. Escola de Formação Musical Francisco Peron, ela foi batizada com esse nome depois que o Peron faleceu. E esse Gonzaga criou esse nome para a escola, sempre existiu, né? Não tem nada, a escola ela forma o caráter, ela forma, né, o musical. A escola ela é aberta para todo mundo entrar, a escola é o segredo. E o meu projeto de diretoria, sim, eu tenho um projeto a banda é um projeto de 100 anos, porque eu vou morrer e esse projeto tem que dar continuidade. E eu espero que o outro que também assumir faça outro projeto para mais 100, para que a coisa tenha continuidade, né? Olha, a Filarmônica, se depender de mim, ela nunca vai acabar.